Qual a importância de reconhecer as suas habilidades, os seus pontos positivos, as suas características fortes? É sobre isso que nós vamos falar aqui. Isso tem tudo a ver com o propósito do canal, que é falar sobre prosperidade com propósito, porque quando você reconhece em você as habilidades, você tem condições de ser ainda melhor nelas. Então, fique atento nas dicas que eu vou dar aqui nesse vídeo para você. Olha só, quando a gente. Eu quero usar com você um modelo, tá? Um modelo que a maioria de nós já passou, que é a relação de um pai com uma criança pequena, tá? O que acontece? Essa criança, vamos imaginar aí por volta de 2 anos de idade, só para a gente ter uma referência, mas vale para qualquer idade. Essa criança tem muitas limitações. Ela está aprendendo a andar, aprendeu recentemente a andar, então não sabe ainda, exceções existem, mas está com ainda dificuldade de andar. Está desenvolvendo a fala, não sabe falar muito bem, claro que sempre existem exceções. Essa criança não sabe mexer ainda com fogo, não sabe preparar a própria comida. Algumas estão começando a aprender a ir no banheiro sozinhas, então elas têm muitas limitações pelo fato de elas serem pequenas, certo? E o pai e a mãe, que já são grandes, já passaram por tudo aquilo, já tiveram ajuda de alguém para sobreviver a essa etapa, eles têm condições de ajudar esta criança justamente porque eles são grandes e ela é pequena. Portanto, quando ele reconhece isso, quando esse pai e essa mãe reconhece que eu tenho condições de cozinhar para o meu filho, de ajudá-lo no banheiro porque eu sou grande, porque eu sou maior, porque eu sou um adulto. Quando ele reconhece isso, o que ele faz? Ele utiliza desta grandeza para ajudar esta criança. Por que eu estou usando essa história aqui, essa comparação com você? Porque uma das dificuldades que eu vejo nas pessoas que fazem mentoria comigo, nas pessoas que trazem as suas dúvidas pelas redes sociais, é com relação ao reconhecimento das suas habilidades. Quando eu passo algum exercício simples do tipo, vamos listar aí algumas características positivas suas. Se eu colocar um número ali, se eu colocar um número, sei lá, 30 características, 20, algum número um pouco maior, geralmente a reação é, Carol, mas é muita coisa, será que eu vou conseguir isso? E se eu deixo livre esse número, geralmente vem menos do que 10. Geralmente vem menos do que 10. Isso me mostra que as pessoas têm dificuldade em enxergar nelas mesmas essas características positivas. Segura essa informação que eu já vou fazer um link com a comparação dos pais e filhos. Se, por outro lado, eu deixar livre para elas escreverem coisas a melhorar, críticas sobre elas mesmas, né, as partes mais negativas ou a serem desenvolvidas, né, de uma forma mais leve, elas vão escrever com muito mais facilidade. Isso a gente sabe que porque o nosso cérebro ele tem uma tendência de enxergar o negativo com mais facilidade do que o positivo, por uma questão de sobrevivência. A gente precisa identificar os perigos para que a gente consiga sobreviver a eles. E por esse motivo é mais fácil a gente enxergar o negativo, seja nos outros, seja em nós mesmos, certo? Ok, mas veja que além dessa informação, existe uma crença por trás de tudo isso. Se eu ficar mostrando o que eu tenho de bom em mim, vai parecer que eu quero me mostrar, que eu quero brilhar, que eu sou soberba, que eu sou mais do que os outros. E esse tipo de pensamento, tanto ele é ignorado pela sociedade, ignorado não, ele é não aceito pela sociedade, ele é mal visto, quanto por nós mesmos. Ainda mais se a gente tem fortes princípios e valores cristãos, porque a gente sabe que a humildade é algo muito importante. Mas o que eu quero falar para você aqui hoje, para que você entenda que até nisso, às vezes a gente se sabota e a gente entende errado os princípios que o próprio Deus ensina pra gente. Quando ele fala pra gente ter humildade, em primeiro lugar, a humildade, ela ensina que a gente é igual
todos somos iguais. Eu sou igual a você, você é igual a mim. Em termos de filhos de Deus. Somos filhos iguais. Então é igual se você olhar para um pai, uma mãe que tem mais de um filho, ele vai amar os dois, não vai amar só um. Então, referente ao amor que Deus tem para conosco, nós somos iguais. Somos diferentes nas nossas características, na nossa personalidade, no nosso jeito de fazer as coisas, mas em termos de matéria e de amor de Deus, a gente é igual, certo? Ok. Portanto, a humildade, essa que é uma virtude, ela vem para que a gente lembre de que somos iguais. Então, se eu sou igual a você, eu não sou melhor do que você. E se você é igual a mim, você não é melhor do que eu. Só que daí o que acontece? Nessa busca pela humildade, por viver a humildade, muitas vezes a gente acaba confundindo essa virtude do igual e a gente acha que tem que se colocar abaixo do outro. E se a gente tem que colocar abaixo do outro é porque muitas vezes ou eu vejo que o outro realmente é melhor do que eu e eu não reconheço em mim as habilidades, logo eu não estou no mesmo patamar, é o jeito que eu me vejo. Ou então eu acabo, em algumas vezes, por me achar realmente uma pessoa inferior, me colocando acima dos outros como uma tentativa de um crescimento pessoal, mas que acaba colocando os outros para baixo. Como isso incomoda, como isso vai sendo moldado por Deus, a gente acaba se colocando abaixo. E esse equilíbrio, que é o ser igual ao outro, acaba ficando afetado. Então, o que acontece? Vamos voltar agora na história da comparação ali dos pais com a criança. Se esse pai começar a ignorar aquelas habilidades que ele já tem por ser grande. E eu estou falando de ser grande, de ser adulto. Não estou falando de só ser maior do que a criança. Não é só um comparativo. Ele é grande. Ele é grande. Se por ser grande ele consegue ajudar esse que é pequeno, o que seria desta criança se esse pai não enxergasse essas habilidades nele? Você fala assim, não, eu não dou conta não de alimentar essa criança, eu não dou conta de fazer nada por ela. Eu não sou capaz disso. Será que ele ia ajudar essa criança? Não, ele não ia. Por quê? Porque se ele não se vê como capaz de ajudar, ele não vai ajudar. Então veja, quando a gente olha para as nossas características positivas, nós estamos reconhecendo a grandeza que há em nós, a grandeza que é dada por Deus. Se a gente usar desta grandeza para deixar os outros inferiores, deixar eles chateados, fazer com que eles se sintam menos por causa da minha grandeza, aí estamos fazendo mau uso dessa grandeza e daí não é a vontade que Deus quer para nós, não. A gente tem que ser vigilante nisso. Porém, se esta grandeza me faz ajudar aqueles que, por alguma condição, não se veem grandes como nós, ou não estão em condições iguais, e a gente quer ajudar esta pessoa a crescer por causa da nossa grandeza, então isso é vontade de Deus. Outra atenção para você aqui. Quando a gente ajuda alguém a crescer, é inevitável não crescer junto. É inevitável. Porque assim, ó, imagina aqui, se essa pessoa que você está ajudando a crescer se tornar maior do que você vai olhar para ela e dizer, nossa, olha onde ela chegou porque eu ajudei. Ou seja, você cresceu junto. Então não tenha medo de repente, ficar menor, não se fica menor do que o outro ajudando. Mas não tem esse medo, porque se essa pessoa crescer e aos teus olhos, inicialmente, parecer que ela está maior do que você, graças a Deus que ela cresceu mais, porque foi você que ajudou. E você está maior por causa disso. Mas para isso, você precisa reconhecer as tuas forças hoje. Não para dizer que você é maior do que alguém, para dizer que você é melhor do que alguém, não. Para reconhecer que essa tua grandeza, que existe dentro de você, que são as tuas qualidades, isso ajuda outras pessoas, se você colocar isso a serviço. Então, com esta mentalidade, procure reconhecer as tuas habilidades. E lembre-se que essas habilidades, elas podem não ser perfeitas, nunca vão ser perfeitas, porque tem gente que é tão exigente consigo mesmo que
faz alguma coisa boa, mas como não é perfeito, não reconhece. Reconheça o pouco que você é. O jeito que você é naquele momento, reconheça as tuas habilidades. Esse tipo de pensamento é o tipo de mentalidade que vai fazer você crescer junto com outras pessoas, ajudando outras pessoas. Isso faz diferença na vida delas, causa impacto positivo, causa influência. Eu poderia listar aqui vários benefícios. Mas o importante é você entender que essa grandeza que vem de Deus e que está em você, se for bem usada, faz um bem ainda maior.